Bom dia, graça e a paz de Jesus ao seu coração. Hoje eu quero ler com vocês um versículo e meditar um pouquinho sobre a nossa família. Nós já temos feito alguns estudos sobre família, né? Nós falamos nas 5 linguagens do amor, aí nós falamos naquilo que nunca deve acontecer no nosso lar. E hoje eu queria ler com vocês em Josué 24, e no versículo 15, que diz assim a palavra de Deus: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. Então Josué está aqui no final da sua vida, né? Josué tinha substituído Moisés, lembra da história? E Josué, ele assume a liderança ali do povo e ele leva esse povo a conquistar a terra prometida. E no final da sua vida ele fala: olha, vocês vão escolher hoje a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E aí eu achei muito interessante esse versículo quando diz, né, escolhei hoje. Então, duas coisas que a gente aprende. Primeiro, que nós somos dotados dessa capacidade de escolha. Nós fomos criados por Deus com essa liberdade de escolha. Eu posso escolher se eu vou servir ao Senhor, eu posso escolher com quem eu vou casar, eu posso escolher o que eu vou comprar. O Senhor nos dá essa liberdade de escolha. Olha que Deus maravilhoso nós temos. Nós podemos tomar decisões, nós podemos fazer escolhas. E aqui Josué fala assim, olha, já que nós temos essa capacidade de escolher, então escolha hoje ao Senhor. Escolha servir ao Senhor. É isso que ele diz aqui. E ele fala, eu não sei o que você vai escolher, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E aí eu te pergunto, você e a sua casa está servindo ao Senhor? E aí quando eu comecei a estudar esse texto, né, algumas coisas me vieram à minha mente. Como que eu e a minha casa, como que você e a sua casa podem servir ao Senhor? Então, eu pensei em algumas coisas que nós podemos. Primeiro, não tem como servir ao Senhor se essa palavra de Deus não estiver dentro da nossa casa sendo lida e obedecida. Porque não adianta você ter para enfeitar a sua mesinha lá na hora que entra na sua sala e a Bíblia está aberta lá no Salmo 23. Oh, que lindo! Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, não vai fazer diferença nenhuma na vida dos seus filhos. Se essa palavra não estiver, sabe, moldando a sua vida, sendo obedecida, sendo estudada, sendo colocada em prática no dia a dia, dentro da sua casa. Então, a primeira coisa, nós só podemos servir ao Senhor quando nós juntos meditamos na sua palavra, quando nós obedecemos, quando nós temos atitudes e nós falamos para os nossos filhos, filho, não é assim que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz? Vamos ver? E a gente estuda e a gente mostra. As crianças, os jovens, os adolescentes, eles precisam ouvir os pais obedecendo a palavra. Filho, você me perdoa, eu errei com você. E não é assim que Jesus nos ensina. A mamãe é falha, sabe? O pai é falho, me perdoa. Então, a primeira coisa, a Bíblia tem que ser a base. A segunda coisa, os nossos relacionamentos familiares precisam ser parecidos com os relacionamentos que Jesus tinha com seus discípulos e com as pessoas. Nossa, como era o relacionamento de Jesus? Jesus, primeiro, ele era cheio de graça. Dentro da tua casa tem que ter graça. Graça é favor que o outro não merece. Sabe? É fazer pelo outro coisas que ele não merece. Você tem feito coisas pelos seus filhos que eles não merecem. Você sabe que ele não merece naquela hora, mas você, por graça, por bondade, por amor, você vai lá e você faz.
Outra coisa que pautava os relacionamentos, né? E que Jesus nos ensinou: perdoar. Gente, o perdão tem que começar dentro da sua casa. Não adianta você falar de perdão, não adianta você ler sobre perdão, não adianta você postar trechinhos lá no Facebook sobre o perdão. Você precisa viver o perdão dentro da sua casa. E é dentro da sua casa que a gente começa a aprender a perdoar e a viver os nossos relacionamentos como Jesus. É fácil? Não, não é fácil. É impossível? Não, não é impossível. Sabe por quê? Porque tá escrito aqui, ó. Tá escrito na palavra. E quando a palavra diz que nós podemos fazer, é porque nós podemos fazer. Então, os nossos relacionamentos têm que ser regados com perdão, com pedidos de desculpa. Assim, olha, me desculpa, eu errei, me perdoa, foi mal. Nossa, eu fui egoísta, me perdoa. Nós temos que aprender a perdoar como Jesus perdoava. Outra coisa, nós precisamos amar como ele amava. Nós precisamos amar os nossos filhos, nós precisamos amar o nosso cônjuge, nós precisamos amar os nossos pais, nós precisamos cuidar deles. O amor requer cuidado. Então, a nossa casa, servir a Deus, é viver pautado na palavra de Deus e é pautado no estilo de relacionamento que Jesus nos ensinou a ter. E Jesus nos ensinou a ser graciosos, amorosos e perdoadores. E mais uma coisa que nós precisamos, se nós queremos servir ao Senhor nos nossos lares, na nossa casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é alinhar os meus projetos de família, projetos da minha vida, da minha família, aos projetos e à vontade de Deus. Tudo que nós formos fazer dentro da nossa casa, nós temos que perguntar: isso está dentro da vontade de Deus? Isso está alinhado com a nossa vida para Deus? Com o que nós nos propusemos a fazer para o Senhor? Se não estiver alinhado, tem que cair fora. E eu vou dar um exemplo bem prático. Nós estamos presentes nos cultos da igreja todo sábado à noite e todo domingo à noite, né? Nesse momento é isso que nós temos vivido. A minha família inteira sabe que nesses horários não precisam vir na minha casa. Eles não podem porque eu não vou estar aqui e eu tenho um compromisso com a obra. Então, a minha família já sabe. Esse horário, muitas vezes já chegaram aqui, não, deixa a gente ir porque tá chegando no seu horário. Sim, sabe por quê? Porque desde quando nós casamos, nós nos posicionamos em relação à obra do Senhor. A nossa família projeta coisas fora dos horários do culto. Por quê? Porque aquele horário já tem um compromisso. Ele já está comprometido com o Senhor. Então, nós temos que alinhar tudo. Nós temos que alinhar os nossos passeios, nós temos que alinhar as nossas festas, nós temos que alinhar as nossas escolhas. Não estou dizendo que de vez em quando vai ter um casamento e você não vai poder ir. Mas você não pode colocar isso acima dos seus projetos com o Senhor. A família tem que ser projetada junto com os projetos, precisa estar alinhada. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Isso é o servir ao Senhor. Quando você é comprometido com a obra, quando você é comprometido com as coisas, quando seus filhos te veem servindo com comprometimento, eles também irão servir com comprometimento. Eles também irão priorizar as coisas do Senhor. E, em quarto lugar, então a gente falou a palavra como base, a vivência nos relacionamentos, o amor, a graça, o perdão, relacionar como Jesus se relacionava, alinhar os nossos projetos familiares, né, com os nossos projetos e a vontade do Senhor, as coisas para o Senhor. Então, quando a gente vai para a praia, por exemplo, a gente faz o devocional de manhã. Nós estamos de férias para descansar, mas não de férias do Senhor. E por fim, fazer com que cada membro da sua família saiba que Jesus é o mais importante, sabe? Filho, eu te amo, mas Jesus é a minha prioridade, Ele é meu grande amor. Meu amor, meu marido, minha esposa, eu te amo, mas Jesus está em primeiro lugar. Eu não dei a vida pelo Sidney, o Sidney não deu a vida por mim. Quem deu a vida por mim foi Jesus. Os meus filhos são presentes de Deus, os seus filhos são presentes de Deus. O meu filho é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele é um presente de Deus. Que Deus me deu, que me proporcionou criar, que me proporcionou amor, alegria, sabe, companheirismo.
mas ele não pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Então, o dia que nós entendemos isso, que Deus é o nosso primeiro amor, porque a gente fala, a família é o nosso primeiro ministério, o primeiro trabalho, mas a nossa família não é o nosso primeiro amor. O nosso primeiro amor é Jesus. Ele tem que ocupar o centro. E quando ele ocupar o centro, todas as outras coisas serão organizadas em torno dele. Os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos familiares, eles entenderão qual é a prioridade da nossa vida. E a nossa prioridade tem que ser sempre Jesus. Faça, sabe? Que a sua casa sirva ao Senhor mesmo, baseando-se na palavra, vivendo relacionamentos como os relacionamentos de Jesus, alinhando todos os projetos com a sua vida espiritual e tendo o Senhor como prioridade na sua casa. Que a graça de Jesus cubra a sua família, abrace cada um dos membros da sua casa, proteja cada um, sabe? Que eles cresçam em sabedoria, que eles cresçam em graça, cada um da sua casa. E que o nome de Jesus seja honrado no seu lar. Que o nome de Jesus seja glorificado no seu lar. Faça que cada dia essa palavra habite em cada coração no seu lar. Amém?